Eu queria que você falasse um pouquinho do sentimento, né? Você chegou, o Vila Nova estava numa fase muito difícil, na lanterna da competição, e agora garante os 45 pontos diante do Cruzeiro, campeão antecipado da competição. Boa noite. Se tivesse um roteiro melhor, acho que a gente não conseguiria imaginar. Por tudo que a gente fez, por tudo que o grupo, a diretoria trabalhou, conseguimos resultados expressivos contra adversários muito difíceis, e o sentimento é de orgulho, o sentimento é de satisfação, o sentimento é de alegria, o sentimento é de bênção, que teve muitos jogos, né, que nós fomos abençoados e merecemos resultado e conseguimos reverter uma situação que era muito difícil. Isso mostra muito o caráter do nosso grupo também, que em momento nenhum desistiu, em momento nenhum criou problema internamente. Então, o sentimento é um sentimento de realização, um sentimento de orgulho. A gente sacrifica muita coisa, muitas pessoas, para buscar um objetivo e no final das contas, quando esse objetivo é alcançado, tudo vale a pena. Tudo vale a pena porque não é fácil. Boa noite, Alan. Paulo Massad, aqui das Feras do Esporte Band News Goiânia. Parabéns pelo objetivo alcançado aí. E até para coroar também e valorizar o que foi essa recuperação do Vila desde sua chegada, um grande adversário que o Vila venceu e da forma que jogou. Talvez, não sei se você vai concordar ou não, a melhor partida que o Vila fez nessa Série B. Você concorda com isso? Boa noite, concordo. Se não foi a melhor, foi uma das duas melhores que nós fizemos aqui. Pelo empenho, pela ousadia, pela competitividade, pela qualidade. Vencemos de 1-0 e poderíamos até ter terminado o jogo de uma maneira mais tranquila, mas a gente daí não pode ser ganancioso, né? Nós temos que ter ambição, mas não ganância. E eu acho que tudo isso é resultado do trabalho, resultado daquilo que a gente conseguiu implementar, do entendimento dos atletas, do comprometimento. É uma coisa que emociona demais, né? E eu posso citar algo que marcou para mim demais aqui agora. Um campeão do mundo como o Ralf chorando, se emocionando por alcançar um objetivo, né? Que de repente não tem nenhum ganho profissional, né? Em termos financeiros. Então isso mostra muito o perfil do nosso grupo. O Marlone, mesma coisa, se emocionando também, a família do Alex ali dentro, todo mundo comemorando, todo mundo curtindo a vitória. E uma coisa que eu sempre falei, que foi o diferencial e vem sendo o diferencial, é que nosso grupo nunca teve vaidade. Jogadores que não iniciavam na outra partida, iniciavam a partida, entravam ou até mesmo não entravam, e o trabalho continuou da mesma maneira. Então a gente fica orgulhoso. Se tem um dia que eu posso dizer que me sinto orgulhoso como treinador, é hoje. E olha que o sentimento de felicidade quando eu consegui o acesso com o Cuiabá foi muito grande. Mas hoje eu te garanto que é um sentimento um pouco maior pela dificuldade, pelo momento que a gente vivia. Talvez matematicamente ainda precise mais um ponto, mas é muito difícil a gente ser ultrapassado dentro de um cenário que era desastroso, catastrófico. E eu acho que o desafio, e eu falei isso na minha primeira entrevista, né, o porquê que eu estava vindo para cá, o desafio me move, né, seja ele positivo ou seja ele de uma forma negativa, difícil, como foi aqui. Então, o sentimento hoje é de muita felicidade, de muita alegria, e a gente espera aí terminar de uma forma invicta a competição. Esse turno, esses últimos 3 jogos, nós vamos fazer o nosso melhor. É conversa de treinador, né? Já deixando os caras de saco cheio para segunda-feira, mas é o meu perfil e a gente tem tudo para terminar de uma maneira invicta esse Campeonato Brasileiro. Boa noite, Alain. Roberto Baronil, Rádio Difusora. É verdade que o Cruzeiro veio com um time alternativo, mas não importa, é o Cruzeiro, né? E campeão aí com várias rodadas de antecedência. O que você fez de diferente do jogo da Ponte para cá, que o Vila hoje sobrou em campo e pouco foi pressionado pelo Cruzeiro? Boa noite. É um time que não vinha jogando, mas vinha entrando, né? Todos os jogadores que iniciaram a partida hoje eram jogadores que fizeram parte da conquista do título e do acesso do Cruzeiro. A gente sabia da dificuldade. Eu acredito que contra a Ponte,
pelo fato da gente ter jogado um jogo muito difícil aqui, ter vencido, a gente não conseguiu ter a intensidade e a qualidade física que vem fazendo a diferença a nosso favor. Hoje a intensidade foi muito alta, do início ao fim, como vinha sendo. Contra a Ponte a gente oscilou um pouco nesse sentido, poderíamos ter definido a partida, faltou um pouco de concentração e a cobrança ela foi justamente em cima disso. Nós não deixamos de jogar bem, nós deixamos de concentrar, de nos focar no jogo único e exclusivamente contra a Ponte Preta. E hoje a mobilização, o foco, a concentração, ela foi total. Então o desempenho também foi muito alto, justamente por esses quesitos. Não houve uma mudança tática muito grande, a gente sabia que o Cruzeiro jogava com praticamente 5 jogadores na frente, conseguimos fazer esse balanço defensivo com o Ralf e com o Arthur no meio de campo, neutralizando quase que o tempo todo o setor ofensivo deles, e essa entrega tática dos nossos jogadores de lado, né, foi fundamental para que a gente pudesse não só neutralizar o Cruzeiro, mas também a cada momento agredir ofensivamente, buscando gol. Então hoje para nós foi uma partida quase perfeita. Tudo bem, Alan? Lupe, Rádio Bandeirantes, boa noite, parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo à frente do Vila Nova. E depois da partida contra o CRB, fiz uma entrevista com você e você falou dessa questão que o desafio te move. Só que para aceitar esse desafio, pessoas que estão próximas de você alertaram que era muito perigoso. O quanto o Alan Al, pessoa, vou deixar o técnico de fora, que abriu mão de família, não sei se você trouxe sua esposa e seus filhos, mas o quanto isso também pesa nesse momento de pessoas próximas falarem, não vai, é complicado, e chegar hoje numa coletiva com 45 pontos, mas tendo o apoio dessas pessoas que você abriu mão de ter perto de você para ter esse grupo e ter esse objetivo conquistado. Boa noite. Isso é uma coisa que, quando fala em família, dá uma arrepiada, né? Dá uma arrepiada e a gente procura se controlar porque o sacrifício é muito grande, né? Não só nosso, que a gente já está vacinado, está calejado, com pressão, com crítica, com elogio, com tudo, mas essas pessoas sofrem muito, sofrem de uma maneira às vezes até injusta, né? Pelo fato de a gente estar longe, pelo fato da gente não poder compartilhar a vitória, não poder de repente ter uma conversa numa derrota que você não pode esmorecer em momento nenhum. E principalmente você deixa de dar atenção às vezes para as pessoas que são mais importantes na tua vida, né? Então, quando a gente fala de família, eu fico emocionado porque eu tenho meus filhos como as pessoas mais importantes da minha vida, meus pais que já têm uma certa idade, que a gente não sabe, né, quanto tempo a gente vai estar junto ainda, e o futebol, ele é apaixonante, ele é magnífico justamente por isso, porque eu tenho certeza que hoje também eles estão comemorando, estão vibrando e estão sentindo orgulho. Eu acho que o maior presente para mim, através do desafio, desse cuidado, você tem mercado, calma, não precisa assumir uma bronca dessa, mas tem algo que toca o meu coração e eu não sei explicar nas tomadas de decisões minhas, que fazem valer a pena, e eu acho que o fato dessas pessoas que sofrem sentirem orgulho de mim é o maior prêmio que eu posso receber. Então, valeu a pena, não me arrependo um minuto, e mesmo se as coisas não tivessem acontecido, não me arrependeria, porque o grupo não merecia um resultado diferente que não fosse esse, pelo empenho, pela doação, pelo caráter. E a gente fica feliz porque hoje é um dia que a gente vai marcar na memória para sempre. Para sempre. Tem coisas que mexem com a gente, que são inesquecíveis, e hoje para mim aqui no Vila Nova é um dia inesquecível na minha carreira, e eu falo isso de coração aberto, sem nenhuma demagogia. Inesquecível o acesso com o Cuiabá, mas hoje também um desafio que eu nunca tinha passado na carreira, de brigar pelo descenso, para sair do descenso, e hoje eu me sinto o homem mais realizado do mundo, mesmo estando longe da minha família. Alan, Zé Roberto, Rádio CBN, boa noite, parabéns aí pela conquista, esses 31 pontos no segundo turno até agora, só uma derrota. Para quem viu aquele jogo contra o Sport lá em Recife, parecia que não ia dar, né? Mas deu. Queria que você falasse desse estresse aí, né? Desse peso todo,
do próximo desafio, se é ganhar a Copa Verde, e se depois da Copa Verde você vai embora. Não, pô, tá judiando de mim, não deu nem para curtir a vitória do Cruzeiro ainda. Bom, em relação, né, eu acho que ali contra o Sport foi uma mudança de atitude nossa. Ali foi a gente saber sofrer no momento que tinha que saber sofrer. Que o nosso time era um time que jogava, que tinha construção, que tinha qualidade ofensiva, às vezes não conseguia concluir, mas tinha o domínio do jogo. E ali nós mudamos, viramos a ficha e viramos a chave e conseguimos ser uma equipe consistente defensivamente, e isso fez a diferença. Em relação à Copa Verde, a gente vai conversar, vai sentar, vai tomar a melhor decisão possível para que a gente encare essa competição com respeito e com a responsabilidade que ela merece. A outra pergunta foi em relação a gente ainda não sentou para conversar, não tive tempo ainda de sentar com a diretoria, nosso foco único e exclusivo era essa situação. A minha vontade, a vontade da diretoria, tenho convicção disso, pelo nosso dia a dia, é de que as coisas aconteçam, que a gente permaneça, mas isso a gente vai ver com calma, né? Aí tem que entrar também o lado profissional, da projeção em relação ao que o Vila Nova quer para o clube ano que vem, né? Em relação ao que o Vila Nova vai buscar nas competições. Então, isso é uma conversa que tem que ter de cabeça fria, tranquilo, mas à vontade, falando de coração, de emoção. É óbvio que é continuar, mas a gente também tem que visualizar as coisas, ouvir da diretoria a questão de reforço, de investimento, de projeção, do que imagina para o campeonato estadual, o que imagina para a Série B, para que a gente possa fazer um trabalho consistente durante todo o ano. Então a gente vai sentar, vai conversar, mas isso aí, a hora que a gente definir, pode ter certeza que eu vou ser o primeiro a oficializar juntamente com a diretoria. Humberto Castro, PUC TV, parabéns aí, Alan, pelo acesso, porque o primeiro turno todo mundo já dava o Vila como rebaixado, né? Pela campanha do primeiro turno. Hoje você não contou com o Wagner, né? Nos últimos treinos ele sentiu e não participou, e apostou no Mateuzinho. Deu certo, né? Ele fez o gol aí da vitória. Não é isso? O que você pode falar sobre essas mexidas que você fez que deram certo? Eu acredito que, principalmente, é o que a gente está vendo no dia a dia, o que a gente vê no dia a dia de trabalho, o que o atleta pode te entregar diante de um adversário específico. Hoje nós sabíamos que a equipe do Cruzeiro é uma equipe que joga pressionando no campo do adversário e, consequentemente, deixa muito espaço nas costas. E nós tínhamos a possibilidade de iniciar com o Marlone, ou até mesmo fazendo um tripé, como a gente fez algumas vezes com 3 volantes, mas o Mateuzinho é um meio atacante. O Mateuzinho é um jogador que constrói, mas agride muito espaço. Tanto é que o gol foi dessa maneira. Então, o dia a dia, ele mostra para a gente algumas decisões que a gente precisa tomar, às vezes algumas decisões diferentes, né? Mas a gente tem que assumir a responsabilidade, e aí também entra um pouco da estrela, né? Das coisas acontecerem quando tem que acontecer. E graças a Deus, pelo trabalho, pelo momento que a gente está vivendo aqui, pela felicidade de estar aqui, as coisas vêm acontecendo de uma maneira muito fantástica a nosso favor. Então, acho que são essas duas coisas. É o nosso trabalho, mas o dedo do nosso Deus lá em cima, eu acho que tem sido também diferencial. Alan, boa noite. Vitor Monteiro. Me chamou a atenção, ao fim do jogo, você saiu literalmente nos braços da diretoria. O Bitar, o Leandro Bitar, vice-presidente, o Vinícius Cerqueira, vice-presidente, ambos te abraçaram, e o presidente Hugo Jorge Bravo, inclusive, te abraçou e te jogou ao alto. O significado desse abraço, que a diretoria naquele momento representando mesmo a torcida do Vila, o que passou na sua cabeça o significado desse abraço da diretoria e, claro, da torcida do Vila e você? Boa noite. Foi justamente isso. Eu me senti abraçado pela torcida. Eu me senti abraçado pelo clube, desde a minha chegada. Nós passamos momentos difíceis aqui, de não conseguir alguns resultados, do desempenho oscilar, e a diretoria teve um papel fundamental de continuar blindando a gente, de continuar blindando os atletas. Eu acho que isso também tem que se valorizar, é um mérito,
né? Em momento nenhum tivemos reuniões que são costumeiras no futebol, da diretoria apontar o dedo para o jogador, de não assumir a responsabilidade. E pelo contrário, o dia a dia nosso aqui era muito fortalecido, principalmente pelo nosso trabalho e por essa maneira da diretoria ter o trato com os atletas no momento que eles precisavam. E a gente criou um laço, uma relação em pouco tempo muito, muito boa, muito grande, né? E eu digo isso e estendo isso para vocês, da impressão que eu estou aqui há 1 ano já. E eu cheguei faz 3, 4 meses, né? Então, isso também significa muito para mim. E eu estendo aqui o meu abraço, já que eu não pude abraçar toda a torcida, mas o meu abraço e a gratidão, porque se não fosse o torcedor, nós não voltaríamos a fazer dentro da nossa casa o ponto forte nosso, né? O ponto de se tornar um caldeirão aqui o momento todo, incentivando, apoiando. E isso também é mérito dos atletas, de incendiar a arquibancada pela atitude dentro de campo. É uma mão de via dupla. Então eu fico feliz, tenho orgulho de estar aqui, agradeço muito a confiança de toda a diretoria, da presidência e principalmente do torcedor, que a gente sai na rua, as poucas vezes que a gente sai, encontra o torcedor, agradece, estende o carinho, a confiança, e isso para mim não tem preço. É muito gratificante, porque o lado bom do futebol, ele é inexplicável e ele não tem como mensurar o orgulho que a gente sente e a felicidade que a gente sente de estar conseguindo transformar em resultado o trabalho árduo que a gente faz no dia a dia. Muito bem.